Beleza, galera. Então, eu quero desejar a todos uma boa noite. Só checar se o áudio tá ok. Estão me vendo, estão me ouvindo direitinho. Coloquem aí um sinalzinho de ok aí no chat para eu saber se está tudo bem, tá? Sim, Beatriz Medina, nossa querida Bibi. Muito bem. Já tava com saudade de vocês, né? Eu disse pro Clemilson, a gente tem que estreitar esses encontros, porque eu sinto falta dos meninos. Eu gosto muito da convivência com eles. Eles são maravilhosos, têm assim uma energia muito bacana, uma vibração muito positiva, uma vibe assim diferenciada. Então, é bom tê-los por perto sempre, né? Concordo, viu? Eu já tomei a segunda dose, eu já falei para ele que eu já tomei a segunda dose, né? E na hora que ele quiser que eu retorne, será um prazer a gente retornar, tá? Já tomei a segunda dose, tomei segunda-feira, então eu já disse para ele, ó, na hora que você quiser que eu volte, eu estou disponível para ajudar, né? Então vamos lá, vamos começar, é o famoso Let's Get Started, que é importante. Galera, nós estamos começando aqui mais um aulão de língua estrangeira moderna, né? A gente está trabalhando aqui o Spanglês, uma missão legal que o Clemilson me deu, né? Acumular as duas disciplinas aqui nessa turma do pré-med. E ele me lançou o desafio, né? Lançou a braba, como a gente disse, e eu prontamente aceitei. Eu não pensei duas vezes, né? Tá? Então a gente pode negociar com ele. A aula está ficando gravada e a gente pode conversar com ele, já que a gente está aí há 93 dias do Enem, a gente poderia tentar deixar o encontro mais frequente, né? Toda semana. Vamos ver que a gente chega num denominador comum. Estou à disposição para colaborar. É sempre um prazer colaborar com o sucesso de mentes tão brilhantes quanto a de vocês, tá bom? Então, como eu vinha dizendo, a nossa proposta de trabalho aqui é trabalhar, né, a língua estrangeira moderna, no caso o inglês e o espanhol, de uma forma que é bacana, dinâmica, para que a gente possa interagir. A nossa última aula foi muito bacana, a gente trabalhou com produto cultural, com letra de música, né? A gente aprendeu muita coisa. E o legal de trabalhar os dois idiomas juntos é a possibilidade de você aprender coisas novas. O repertório cultural de vocês aumenta, o conhecimento de mundo de vocês amplia, porque a gente vai estar trabalhando duas disciplinas poderosíssimas, o inglês e o espanhol e o inglês, que são os idiomas simplesmente mais falados do mundo depois do mandarim, claro, né? E a gente tem a possibilidade gigantesca de aprender coisas novas. Eu confesso a vocês que depois de mais de 2 décadas de sala de aula, eu continuo aprendendo muito com o inglês e com o espanhol e aprendo a cada dia. Cada dia me surpreendo com a possibilidade de aprender algo novo, né? E é isso que me faz ainda ser um entusiasta da educação. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma fala que eu acho que vocês vão gostar demais, que é desse cidadão aqui. É o famoso Muhammad Ali, né? O nome dele de batismo, né, foi Cassius Clay, um grande, gigantesco pugilista. Ele era um cara anacrônico, já à frente do seu tempo. Pra vocês terem uma ideia, lá nos anos 70, ele já apresentava uma série de discursos falando sobre a questão da falta de representatividade e da desigualdade, né, social, principalmente nos Estados Unidos, com muitas questões voltadas para essa questão mesmo da raça, né? E tem até um vídeo muito engraçado dele. Deixa eu ver se eu acho bem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho bem aqui. Vou colocar bem aqui. Eu vou. É perfeito esse vídeo, né? É muito, mas muito interessante. Deixa eu ver se eu carrego aqui. Dá para passar aqui rapidinho para vocês, que ele é pequeno. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês o link desse vídeo, que é muito legal aqui, né? Ele já questionava essa questão da representatividade, né? Você sabe que a maioria dos desportistas, eles são os que têm muito sucesso, eles são negros, né? Capacidade física, menor propensão à lesão, né? Então tem uma série, né, de situações.
E nesse vídeo aqui que ele fala, eu acho que dá até, deixa eu só voltar aqui, que a minha internet ela é balinha, dá pra gente pegar no início. Só ver se aqui dá pra compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu logo ler aqui a citação dele e eu mostro o vídeo em sequência. Ele diz o seguinte: odiei cada minuto de treinamento. Alguma semelhança, meus amados? O povo odeia, né? Fazer exercício, ter que sair de casa para fazer simulado, né? Ter que estar ali tendo um horário cronometrado de estudo, né? Mas olha só, continua a fala dele. Odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo. Não desista. Sofra agora para viver o resto da sua vida como um campeão. Ai, agora me arrepiei tudo. Pense. Ui, chega, mexeu, né? E é mais ou menos isso, turma. Essa é a verdade. Nós que temos um sonho, nós que pensamos em realizar alguma coisa magnífica, a gente às vezes se desestimula, a gente às vezes fica mesmo para baixo, desmotivado, às vezes a gente se questiona se vai conseguir alguma coisa. E a verdade é que a gente vai sim conseguir. Você só não vai conseguir se você desistir. Se você deixar de tentar, se você, por exemplo, não insistir no seu sonho, você não vai conseguir. Gente, eu acompanhei a Vitória, nossa aluna que passou para medicina, agora recentemente, aí do CPC, de perto. Eu acompanhei a Vitória nesses anos todos de penúria. A gente conversou muito, nós trocamos muitas informações, né? E eu sempre dizia para ela: olha, Vi, sua hora está chegando. Olha, Vi, tenha paciência com o seu processo. Olha, Vi, acredite que esse é o seu ano, que esse é o seu concurso. Cara, ela me dizia: professor, não sei porquê, mas eu estou sentindo que, apesar das dificuldades, eu senti uma coisa diferente quando eu fui fazer as provas esse ano. Ela me disse. E eu acredito que esse ano, como o senhor está falando, de verdade, vai ser realmente o meu ano, né? E que coisa maravilhosa, né? A gente vê alguém que está estudando ali com a gente, alguém que a gente conhece sendo aprovado, a gente passa a confiar mais no processo, passa a acreditar mais de que aquilo também pode acontecer com a gente. Então, meus amados alunos, sigam esse exemplo. Odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo. Não desista. Sofra agora para viver o resto da sua vida como um campeão. Para viver o resto da sua vida como um profissional na área que você escolheu. E ainda tem um detalhe melhor: profissionais excelentes que vocês serão. Não tenho nem dúvida disso, que vocês serão profissionais exemplares, incríveis. O quanto que a academia vai ganhar com vocês fazendo parte dela. Tá bom? Então, essa é a nossa palavra inicial do nosso primeiro encontro nesse segundo semestre. Sejam todos bem-vindos a mais um aulão de língua estrangeira. Espero contribuir não só com o engrandecimento intelectual de vocês, mas também com esse senso maravilhoso de estar motivado, de estar afim, de querer realmente viver o resto da vida como um campeão, né? Se você está duvidando da sua capacidade, achando que não dá tempo, que não estudou o tempo suficiente, esqueça. Primeiro semestre já foi, já foram quase 3 semanas do mês de agosto, então você não precisa focar nisso. Foque no que você pode fazer agora, né? Eu aprendi na vida que tem tombo, que tem queda, que a gente voa com ela, né? E você tem que focar naquilo que você pode fazer. Então, invista na sua capacidade, nas suas qualidades, nos seus pontos fortes, e a gente, com certeza, vai em breve fazer aquele evento de aprovação de vocês, que a gente não tem nem dúvida que ele vai que ele vai acontecer. Eu fico muito feliz em fazer parte aqui desse time, dessa equipe, que vai aprovar vocês no próximo certame, no próximo concurso. Combinado? Lindos, poderosos, nós vamos trabalhar hoje, né, mais voltado, mais com enfoque maior para o Enem, a competência de área 2, onde você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais, onde fica, né, o inglês e o espanhol aqui nesse cenário. Nós vamos trabalhar uma questão com cada habilidade e mais uma dobrada, né?
Habilidade 5 de vocabulário, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Em espanhol, né? Em espanhol, você vai estudar as famosas palavras cognatas, elas são importantes para esse processo. Nós vamos depois estudar logo hoje, né? Alguns falsos cognatos, mais conhecidos como heterossemânticos. Depois nós vamos ver num próximo encontro, não muito longínquo, a parte de verbos de cambio. Vamos também estudar, nós estudamos isso, né, no último encontro, no primeiro semestre, algumas expressões idiomáticas do espanhol. E aí depois eu vou preparar nessa aula de verbos de câmbio, que vai ser a próxima, conectológico, para a gente revisar aqui com vocês, tá? No English, no inglêsão da massa, você vai trabalhar também palavras cognatas, elas são importantes, porque dependendo do tipo de texto que você tenha, fica mais fácil de você captar a essência. Falsos cognatos no inglês são poucos, mas também são relevantes. É legal no fomento de vocabulário. Verbos frasais, que é um tópico de inglês do cotidiano. Verbo frasal é bom você conhecer e dominar, porque o verbo frasal, ele cria, ele gera o que nós chamamos de linguagem informal ou coloquial. Expressões idiomáticas também, a gente viu algumas em inglês, mas a gente vai continuar estudando aqui. E também me comprometo a fazer um estudo com vocês sobre conectológico da língua inglesa. Habilidade 6 diz que você vai utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, você vai usar o inglês, vai usar o espanhol para aprender coisas novas ou para ampliar o teu conhecimento de mundo. Quando a gente fala de conhecimento de mundo, tanto no espanhol quanto no inglês, nós vamos trabalhar os famosos textos, o quê? Informativos. Lembrar que esses textos informativos, eles podem ser de diversos gêneros, tá? E a gente tem aqui um tripé maravilhoso, que são esses elementos que a gente tem que observar. Textos informativos, textos com enfoque na área de tecnologia, vamos já falar sobre isso, textos falando sobre cultura, né? Também vamos já falar sobre isso, a cultura muito importante. E o mais importante de tudo, que é ampliar o seu conhecimento de mundo. A capacidade de você aprender coisas novas e interagir com elas e fazer com que essas coisas novas elas possam ampliar o seu repertório de conhecimento de mundo. A habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, função e uso social. Lembrar que a estrutura linguística do texto são aquelas sequências discursivas que, de certa forma, moldam, né? Dão o shape do texto. E aí, através do shape do texto, a gente consegue prever e dizer se ele é, por exemplo, uma bula, se ele é uma receita, se ele é um conto, se ele é uma crônica, se ele é uma poesia, se ele é uma letra de música e por aí vai. Quando a gente fala de função do texto, nós estamos falando do impacto que o texto causa no interlocutor. Que impacto eu quero causar no interlocutor, então está associado à função do texto. E o uso social do texto é justamente a ação que eu executo ao utilizar aquele texto dentro do grupo social no qual estou inserido. Tanto no inglês quanto no espanhol, nós fazemos o estudo da teoria dos gêneros textuais, levando em consideração aí características dos gêneros textuais, função do texto e uso social do mesmo como elemento relevante. A habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Olha que coisa maravilhosa. É o estudo do produto cultural, que a gente começou a fazer no último encontro e vamos continuar também neste encontro de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês um pedaço de cyberarte, né? Vai ter aqui um pouco de cyberarte aqui para a gente observar, tá? E o produto cultural, ele é importante porque ele vai trazer para a gente uma dimensão gigantesca do comportamento do grupo social e das manifestações, né, artísticas, linguísticas, que são variadas. E aí, só para ilustrar alguns, cinema, teatro, televisão, literatura, poesia, música, dança, parlendas, né, que são as famosas cantigas de roda. Cybercultura, vamos falar um pouco hoje sobre isso. Arte clássica e arte callejera, a famosa arte urbana ou arte de rua.
Então, esses são os tópicos. Como é uma aula de esquenta, a teoria aqui é ministrada logo em cima do exercício. Então, sem mais delongas, nós vamos começar logo a nossa prática no nosso momento aqui, praticando com o professor, tá? No nosso momento, praticando com o professor de hoje, né, a gente sempre começa pelo espanhol, tá? Vamos começar aqui fazendo aquele esquema legal, que é o processo invertido da leitura, né? O ideal, quando você pegar um item, quer seja Enem, quer ser qualquer outra banca, não é entrar direto no texto, é sair do enunciado, do item, da questão, das alternativas para o texto. Por que você vai fazer isso? Aí tanto faz se você só tanto de inglês ou de espanhol, o processo é o mesmo. Nós vamos proceder dessa maneira para melhorar o nosso tempo de resolução das questões. Inclusive, quero até combinar um negócio aqui bacana com vocês. No próximo encontro que a gente tiver, nós vamos fazer essa lista contra o relógio, tá? Vocês vão calcular aí 25 minutos. Ou seja, você vai colocar que é um tempo extrapolado. 5 minutos por questão, tá? Então, nós vamos tentar resolver essas questões em até 25 minutos. E aí, depois a gente vai baixando esse tempo até chegar no tempo padrão do Enem, que é em torno ali de 3 minutos e meio. É um exercício muito bacana, esse exercício contra o relógio. Ele ajuda você até administrar melhor o seu tempo e ter uma noção exata, né, de como é, né, a questão da relação tempo-resolução de item numa prova como é o Enem. A gente sabe que essa ideia, né, de gerenciamento de tempo ela é muito importante quando a gente está dentro desse processo da resolução das provas. Então, você lê primeiro o enunciado, né, para você identificar a habilidade. Aqui a gente já adianta que é a habilidade 6, porque ele fala assim, olha, o projeto de lei aprovado pela Câmara de Deputados argentinos permitirá que, então, é um texto informativo que está abordando um projeto de lei que fora aprovado pela Câmara de Deputados argentinos, tá? Então, aqui é um texto da opção espanhol. Então, a partir daqui, eu já sei que o texto está falando sobre isso. Então, eu vou ler em espanhol para me informar. Lembrar que, como espanhol a leitura é mais rápida, é uma leitura mais dinâmica, para compensar essa leitura mais rápida e dinâmica, o que a banca faz? Eles colocam um texto do tamanho do mundo. Eita, que os textos de espanhol estão cada vez maiores. Quando você olha no visual, você compara fisicamente uma prova de espanhol com uma prova de inglês, você encontra textos bem grandes, né? Tudo isso para compensar. Por isso você não deve começar logo pelo texto, deve começar logo pela questão, para você perceber. Então a gente já sabe que é um projeto de lei aprovado. Esse projeto ele permitirá que, letra A, se suspendam alguns feriados em benefício do comércio. Letra B, se possa adiar alguns feriados para favorecer as indústrias. Letra C, o governo mude a data de alguns feriados com data fixa. Letra D, se possa alongar alguns feriados para favorecer o turismo. E letra E, construam pontes para mudar as datas de feriados santos, né? O que vai acontecer aqui, turma? Eu já sei, pela repetição aqui da palavra feriado, que esse texto ele vai falar sobre feriados, né? Então a temática vai ser essa. Então você sabe que para mexer em alguns cenários aí, em alguns países, tem que passar aí pelos congressistas para mexer em algumas datas, né? Esse lance aí de feriado é justamente isso que ele está dizendo aqui, tá? Próxima etapa é você vir para o texto, né? Então coloquei aqui o texto todinho para vocês, né? De coube aqui todo, vocês têm o texto aí em mãos. Lógico que a gente não vai ler o texto todo. Quero chamar a atenção aqui para o título, que ele fala El posible retorno de los feriados puente. El turismo festeja y las empresas están divididas. La industria asegura que pierde competitividad. Las repercusiones. Então, o título ele já entrega muita coisa, ó. O possível retorno dos feriados ponte. Então, ele vai falar sobre feriados mesmo. Só que não é um feriado qualquer, é um feriado chamado de feriado ponte.
Olha quem fica alegre com isso, o turismo. Por que o turismo festeja, turma? Meu amigo, a gente fica namorando o calendário, que é para quando tiver um feriadinho, a gente dá uma escapadinha, né? Vai para o interior, vai ali para um sítio, né? Fica o dia todinho de perna para cima sem fazer nada, vai pegar uma praia, vai para um parque passear com um cachorro, vai encontrar um namorado, a namorada, vai dar um rolê. Então a gente quer mesmo é um dia de folga, porque lazer faz bem para nossa cabeça, não é verdade? É? Eu sei que muitos de vocês ficaram tristes quando souberam que segunda-feira não era feriado, era 16 de agosto, e aí nós tivemos aula normal, já que esse feriado tinha sido antecipado lá atrás, né? A galera colocou muitos memes maravilhosos. Eu adoro aquele meme do Narcos, né? O cara fica triste, né? Quando eu descubro que hoje é 16 de agosto e não é feriado. Eu recebi isso no privado, não aguentei, vocês são demais, né? Então ele está falando disso, por isso que o turismo festeja, porque a galera viaja mesmo em qualquer lugar do mundo. E as empresas, elas ficam divididas, né? Porque um dia a menos de trabalho, ele gera custos fixos, né? Então, aumentam aí alguns custos das empresas. A indústria assegura que perde a competitividade e as repercussões. Beleza. Bom, você pode fazer aí uma leitura rápida, uma leitura bem delineada do texto. E aí, à medida que você for lendo, você vai encontrar algumas passagens bem interessantes. Me chamou a atenção, em particular, quando a gente faz essa leitura mais rápida, essa passagem aqui, ó. El diputado y ex-gobernador misionero Maurice Clos explicó que el proyecto de ley busca volver a un sistema flexible que permita recuperar la posibilidad de tener más feriados que fomentem la actividad del turismo interno. Então, claramente aqui, né, esse deputado, ele se demonstrou favorável ao projeto de lei, porque ele acha que esse retorno dos feriados ponte, ele vai possibilitar um fomento do turismo interno. Pouco mais abaixo, é dito o seguinte no próprio texto. Em concreto, o projeto estabelece que o Poder Ejecutivo poderá determinar hasta 3 feriados no laborales puente, usando, por ejemplo, los lunes o los viernes, cuando haya feriados inamovibles que caigan em martes ou jueves, respectivamente. Olha aí. Em efetivo, né? Na prática, né? Em concreto, em efetivo, na prática, o projeto estabelece que o Poder Executivo poderá determinar até 3 feriados, né? Não ligados ao trabalho, né? No laborales, não ligados ao trabalho, considerados ponte, usando, por exemplo, né, los lunes, que seria aí a segunda-feira, tá? Los lunes, que seria aí a segunda-feira, e a sexta-feira, que é viernes, quando nós tenhamos feriados que não podem ser movidos, né, e que caiam na terça ou então na quinta-feira, respectivamente. Vocês acreditam que isso já aconteceu no Brasil? Já houve no Brasil, há um tempo atrás, algumas leis que aprovavam a seguinte coisa. O feriado que caía no meio da semana, ele era puxado para segunda-feira ou para sexta-feira, né? Aí você imagina, né? Por exemplo, em sala de aula, isso ficava complicado, né? Porque se você tivesse 2 feriados consecutivos para aquele dia e um feriado normalmente na segunda, às vezes você ficava um mês sem aula numa turma, né? Complicadíssimo. Mas já existiu. Então ficou claro agora, pela informação que a gente compartilhou aqui com vocês, onde é que está a resposta certa. Então vamos observar aqui nas alternativas. O projeto de lei aprovado pela Câmara de Deputados argentinos permitirá que, letra A, se suspenda alguns feriados em benefício do comércio. Letra B, se possa adiar alguns feriados para favorecer as indústrias. Letra C, o governo mude a data de alguns feriados com data fixa. Letra D, se possa alongar alguns feriados para favorecer o turismo. E letra E, construam pontes é ótima, para mudar as datas de feriados santos. Nós nem falamos em feriados santos lá, né?
Então, claramente aqui, a ideia passada pelo texto é a possibilidade de melhorar o turismo interno. E para que isso aconteça, eles vão criar ali um feriado ponte naqueles dias em que o feriado não poderia ser puxado. O feriado cai na terça, então eu enforco a segunda. O feriado cai na quinta, eu enforco a sexta. E aí emenda tudo com o final de semana. Então, os argentinos safadinhos, né? Os argentinos safadinhos, eles parecem com nós brasileiros, né? Conosco, os brasileiros, né? Com a gente, parecem muito, né? Tá? Então, a ideia aqui é de forma efetiva, né? Segundo o texto, se você voltar aqui para ler, você encontra isso, ó. De forma efetiva, o projeto estabelece que o Poder Executivo poderá determinar até 3 feriados não trabalhistas ponte, usando, por exemplo, a segunda ou a sexta, quando nós tenhamos feriados fixos que caiam na terça ou na quinta. Eu vou enforcar, na realidade, essas datas. Então, tudo isso é com a intenção de fomentar a atividade do turismo interno. Então, tem a ver com a possibilidade de favorecimento do turismo, né? Então, seria letra D, ou seja, alongar alguns feriados, né, que seria o que ele chama lá de feriado ponte, para favorecer o turismo. O que não é letra A? Se suspenda alguns feriados em benefício do comércio, né? Porque o projeto não é suspender o feriado, é justamente criar o feriado, tá? É justamente o contrário, né? Não é suspender, não é retirar o feriado, é acrescentar mais um dia, é enforcar um dia de trabalho, ou seja, o dia de trabalho ele vai ser simplesmente enforcado, descontado de outra maneira, né? Algumas empresas elas usam um sistema de banco de horas, não sei se vocês já ouviram falar. E o banco de horas ele é importante porque ele gera essa possibilidade de uso. Então, essa aí foi a primeira questão lá do espanholzão da massa. Primeira questão agora da língua inglesa, no praticando com o professor, tá? Mesma habilidade, mesma competência, né? A competência sempre é A2, a habilidade também é 6, e diz o seguinte, o enunciado. Uma das vantagens dos produtos agrícolas geneticamente modificados existentes é que esses produtos. Então, esse texto vai falar, obviamente, de produtos agrícolas geneticamente modificados, né? Então, a gente tem ouvido falar muito sobre alimentos geneticamente modificados, sobre alimentos orgânicos, sobre a necessidade de comer alimentos mais frescos, mais naturais, né? Para evitar aí a grande quantidade de agrotóxicos que alguns produtos têm, tá? Lembrar que o Brasil, infelizmente, nos últimos 3 anos, voltou a entrar numa lista não muito legal de país que contém, né, uma grande quantidade de agrotóxicos, alguns até bem nocivos, bem perigosos. Basta até perguntar ali para os professores de química de vocês, né? Engraçado, os professores de química de vocês o Éder e o Ageomar, são os dois de vocês. Eles foram meus alunos, vocês sabiam disso? Tanto o Éder quanto a Geomar foram meus alunos, são os meus ex-pupilos, né? O que acontece? Você pode perguntar para eles dois, só que eu acho que eles vão responder isso para vocês. O Éder, então, deve saber, acho que é química orgânica que ele trabalha com vocês, né? Ele vai explicar para vocês a utilização desses elementos. Hoje em dia, uma das alternativas que eu tive pesquisando e lendo por aí é a possibilidade de utilizar o que nós chamamos como é que eu posso chamar? De pesticidas naturais, ou seja, existem plantas, como o NIM, por exemplo, que tem a capacidade de mudar, né? De ajudar a combater pragas e não traz para o produto final, né, para o vegetal que está sendo cultivado, essa grande quantidade de agrotóxicos que a gente tem. Então, o Brasil está numa lista não muito legal, porque o governo federal, através do Ministério da Agricultura, tem liberado de maneira sistemática uma quantidade bem assustadora desses tipos de agrotóxicos. Inclusive, alguns países até deixaram de importar alguns produtos nossos por conta dessa grande quantidade desses elementos que são colocados e despejados. Então, o texto vai falar sobre isso. O que o texto vai abordar aqui, moçada? O texto vai falar sobre produtos agrícolas geneticamente modificados. Então, uma das vantagens, né, dos produtos agrícolas geneticamente modificados existentes é que esses produtos, letra A,
alteram o DNA de pragas resistentes a herbicidas. Letra B, se caracterizam por uma aparência padronizada. Letra C, possibilitam variação limitada das espécies. Letra D, aumentam a tolerância a alergias. Letra E, oferecem maior produtividade. Se você tiver um conhecimento de mundo sobre a área, você começa a especular a resposta certa. E aí a leitura do texto fica mais fácil, porque você só vai entrar no texto para confirmar ou não a sua suspeita, tá? Então é por isso que é bom quando a gente tem um conhecimento de mundo muito grande, vasto, que ele nos ajuda a ler diversos tipos de textos em diversos ambientes. Então ele fala lá, né, de genetically modified foods. É um texto pequeno, a cara mesmo do Enem, então ele traz aqui, né, 2 parágrafos bem simples. E aí, do mesmo jeito que a gente fez com o esporte, vai fazer aqui no inglês. Quando você passa a vista rápida no texto, eu posso destacar aqui eu encurtei mais aqui, né, para ficar mais rápido, 2 passagens aqui que são importantes para que a gente possa fazer aqui a leitura com vocês, tá? Então, a gente tem muitas utilizações de expressões que são típicas, né? Essas expressões que são típicas são chamadas de jargão. Então, alguns textos, eles utilizam o que a gente chama de jargão. E o jargão é justamente esse tipo de linguagem que ela vai ser utilizada dentro do texto. No caso, a gente tem um texto que trabalha, né, com esse jargão mais técnico, com essa coisa mais ligada à questão da agricultura, a gente vai utilizar termos bem próprios. Ele fala assim, né? A maioria, né, das plantações, então a palavra crop em inglês é plantação, tá? A maioria das plantações existentes de legumes ou de plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas, né? Então, developed, desenvolvidos, para melhorar o cultivo, né? Então, ó, essa palavra improve é um dos verbos que mais aparece dentro das provas de inglês. Improve, melhorar, né? Então, foi utilizado aqui para melhorar o que nós chamamos de produção, o cultivo, através da introdução de plantas resistentes a doenças. Olha que essa palavra também aparece muito nas provas. Diseases significa doenças. Ou então, para aumentar a tolerância aos herbicidas. No futuro, né? A modificação genética poderia ser, ó, aimed. Esse aimed que aparece aqui é objetivar, é apontar, é mirar, né? É andar de encontro ali com o alvo, com uma meta. Estará focada em alterar, né, a questão do conteúdo nutricional da comida, reduzindo o potencial, por exemplo, alérgico, ou então, olha aí, melhorando de novo a eficiência da produção dos sistemas, aliás, eficiência dos sistemas de produção alimentícias. Então, uma das vantagens aqui bem clara, para mim ficou clara a vantagem, né? Não sei se vocês conseguiram identificar aqui. Uma das vantagens é que alteram o DNA de pragas resistentes a herbicidas, que se caracterizam por uma aparência padronizada, que possibilitam variação ilimitada das espécies, que aumentam a tolerância a alergias e que oferecem maior o quê? Produtividade. O que é que vocês acham aí? Qual foi a maior vantagem que ele apresentou? Meu amigo, tá claro, né? A minha ideia é sempre produzir mais, né, não? É sempre produzir mais, porque quando eu produzo mais, né, o agronegócio ele gera muito dinheiro, porque você pode deixar de fazer qualquer coisa menos de comer, né? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai simplesmente, né, observar que o autor do texto, ele deixa bem claro para a gente que uma das maiores vantagens aqui está ligada ao oferecimento da maior o quê? Produtividade agrícola, tá? Então, eu posso aumentar, né, a minha produtividade utilizando aí esse recurso que é a utilização dos nossos queridos alimentos geneticamente modificados que têm a capacidade de serem tolerantes a determinados tipos de pragas, né? Alguns produtos hoje, que são produtos orgânicos, que não são geneticamente modificados, o que acontece com eles, tá? Eles simplesmente
eles estão recebendo um selinho hoje. Então você encontra esses produtos com um selinho. Você encontra lá, eles têm lá o selo dizendo que ele não é um alimento geneticamente modificado, tá? E aí essas marcas, elas acabam atraindo um determinado grupo, né, de mercado consumidor, porque tem pessoas que realmente se preocupam com isso, porque muitas pessoas têm medo de ter algum tipo de problema de saúde por conta desse tipo de utilização de produtos. Essa foi a primeira questão do inglês, da massa. Agora nós vamos para a segunda questão do espanhol, do praticando com o professor. Mesmo cenário, agora a questão de competência 2, habilidade 7. Competência 2, habilidade 7. Então você vai trabalhar com a estrutura linguística do texto, com a função do texto e o uso social do texto. Chama a atenção de vocês, né, para a utilização desse elemento aqui bem interessante, né? Deixa eu olhar, é só mostrar aqui para vocês, ó. Quando ele fala aqui, olha, propósito de. Toda vez que você falar propósito de, objetiva, almeja, deseja, né, tem a finalidade de, está relacionado com o propósito do texto, função do texto, uso do texto. Isso caracteriza o que nós chamamos de competência 2, habilidade 7. Diz assim, no microconto do uruguaio Eduardo Galeano, pode-se observar que o autor usa as cores com o propósito de, letra A, denunciar os massacres da colonização da América. Letra B, homenagear os colonizadores espanhóis através do mito. Letra C, enaltecer as belezas da pátria e do período pré-colombiano. Letra D, resgatar os valores nacionalistas na natureza e no seu povo. E letra E, fazer uma referência e uma homenagem à bandeira de seu país, né? Beleza. Se ele é uruguaio, então lá tem amarelo, branco e azul. Claro, né? Beleza. Então a gente vai agora para o conto desse grande autor, Eduardo Galeano. Ele é dono de uma das maiores obras, uma das obras mais lidas do mundo, que é a obra Las Venas Abiertas de la América Latina. Deixa eu botar aqui. Las Venas Abiertas de Latinoamérica, né? Ah, tem ele lá na Amazon, olha aí. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa bonitinha para mostrar para vocês. Las Venas Abiertas de Latinoamérica. É um livro maravilhoso, né? Tem aqui na Amazon, olha que legal. E é o livro As Veias Abertas da América Latina. Cara, Eduardo Galeano, ele é simplesmente fantástico, né? E aí, esse livro dele é um livro muito legal, que trata de um tema muito, muito recorrente, que é justamente essa questão social da América, a questão da colonização da América e como se deu todo o processo, a extinção dos povos nativos iniciais. Então, um negócio meio louco, tá? Para quem se interessar, eu vou colocar bem aqui, lá na Amazon tem, né? Eu vou pegar bem aqui o link, vou colocar bem aqui para vocês, né? Tá R$ 54 no Kindle, né? Aqui é um capa dura, mas ele tá em espanhol esse aqui. Por isso que tá caro desse jeito. Mas você encontra, só é você procurar, né? Em português seriam as veias abertas da América Latina. Vou colocar aqui o link aí para vocês. E aí, se você se interessar depois, você pode dar uma olhadinha lá e a partir daí serve como ponto de pesquisa. É um bom livro, né? Super recomendo para vocês. Aqui é um microconto do cara. Vamos lá. Ele é o cara. Los colores. Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desemboca ningún río, ni ningún río nacía. Rojos los que sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadieneu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos con el follaje, y blancos los que se quedaron quietos. Né?
Então, a gente tem aqui um poema bem, aliás, um microconto bem interessante, e ele fala sobre as cores. Lembrar que colores, que são cores em espanhol, são palavras, né, de gênero masculino. Então, eram brancas as plumas dos pássaros e branca a pele dos animais. Azuis são agora aqueles, ó, los que, né, aqueles que se banharam em um lago onde não desemboca nenhum rio e em nenhum rio nascia, nem nenhum rio nascia. Vermelhos são aqueles que submergiram no lago de sangue derramado por um filho, né, uma criança da tribo Cadieu, pronunciar assim, tá? Tem a cor da terra, aqueles que se rebolcaram, né? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso traduzir isso em português para vocês? Que se grosaram, né? Que se roçaram, vamos traduzir assim, no barro. Que rebolcar eu vejo muito para cachorro, né? Em espanhol. Cachorro, lobo. Sabe quando o cachorro fica se arrastando no chão, na terra, você banha ele, ele vai, oh meu Deus, né? Safira é você, né? Cachorro daqui de casa é desse jeito. Na hora que termina de se banhar, Ave Maria. Bom, e de cinza, aqueles que buscaram o calor nos fogões apagados. Verdes são os que frotaram, né? Frotar é esfregar, né? Os seus corpos com a folhagem, e brancos são aqueles que ficaram quietos, né? Então, aqui a gente tem uma linguagem bem interessante utilizada pelo Eduardo Galeano, e o propósito dele foi falar sobre pessoas e natureza, né? E aí, como é que você sabe que ele está falando de pessoas? Por causa dessa relação aqui, que foi repetido juntamente com as cores, né? E aí ele coloca essa ideia das cores associadas aos elementos da sua terra. Então ele está falando aqui da sua terra, ele está falando aqui da natureza, e ele está falando aqui das pessoas, está fazendo uma associação diretamente ligada a isso. Aqui tem algumas pegadinhas do malandro, né, nessa questão, que são as seguintes. Letra A, denunciar os massacres da colonização da América. Bom, ele fala lá do vermelho, fala do sangue, mas ele só fala de uma criança, né? Olha aqui, ó, vermelhos, aqueles que submergiram no lago de sangue derramado por um ninho, ou por uma criança da tribo, né? Então só foi uma criança. Se ele tivesse colocado por várias crianças ou das crianças, ficará mais evidente que pode ter sido algo em massa, né? Mas só uma criança é uma simbologia importante, mas não é decisiva para a gente marcar a letra A. Homenagear os colonizadores espanhóis através do mito não é. Enaltecer as belezas da pátria e do período pré-colombiano. Da pátria tudo bem, mas não tem como afirmar o período pré-colombiano. Resgatar os valores nacionalistas e na natureza, né, isso, e no seu povo, e fazer uma referência em homenagem à bandeira do país, né? Aí, como eu te disse, como é o Uruguai, então deveriam ter as cores. Quais são as cores da bandeira do Uruguai? Tem um solzinho amarelo, tem o branco e tem o azul. Então, nesse caso aqui, claramente, você não vai marcar a letra A, porque é muito fraca, né? Aquela afirmação lá que a gente tem para você dizer que houve diversos massacres e que a temática dele é falar disso, né? Ele também fala de sangue, mas não fala só disso, né? Então tem que ficar ligado em relação a isso. Homenagear colonizador também não. Enaltecer a beleza da pátria, ok, mas não tem como afirmar que é o período pré-colombiano, né? Não tem indícios mais fortes. Porque, assim, quando eu falo da tribo indígena, dos nativos, dos primeiros habitantes, eles podem estar vivos até hoje, então podem estar existindo até o período de hoje. Mas eu posso falar de resgate dos valores nacionalistas. Ele usa o verbo era, que é um verbo utilizado do pretérito imperfeito, que remete lá a uma prática, um hábito no passado. Então, é justamente a utilização desse recurso de resgate. Então, ele está resgatando os valores nacionalistas, pegando aí elementos da natureza e do povo. E para falar do povo, ele utiliza aquela expressão lindíssima, los que, né? Então, entra um pouquinho da gramática que você tem que entender para poder marcar como alternativa correta a alternativa D. Essa questão lindíssima, muito bem elaborada, tá? Então, essa questão aqui é uma questão trabalhando um produto cultural, que é um microconto, mas
a questão é uma questão de competência 2, habilidade 7, já que ele quer saber qual é o propósito das cores, ou seja, ele está analisando a linguagem que foi utilizada aqui dentro do microconto. Bom, a próxima questão do praticando com o professor é uma questão de inglês. É a questão número 2 de inglês. Questão na tela diz o seguinte, também é questão de competência 2, habilidade 7. Os programas de prevenção à dengue não estão restritos às cidades brasileiras. No material elaborado sobre esse tema pelo Ministério da Saúde da Índia, objetiva-se, olha aí, aquela coisa que eu acabei de falar lá no espanhol, ó, pra vocês verem como é a mesma coisa, só muda o idioma. Propósito, objetiva, deseja, quer, almeja, sempre esse tipo de fala está ligado à competência 2, habilidade 7, ou seja, qual é a função do texto, qual é o uso social do texto, o que é que eu quero obter, né, como elemento de referência. Letra A, apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença. Letra B, instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros do mosquito. Letra C, descrever como se dá a proliferação do Aedes aegypti em Nova Delhi. Letra D, convencer o leitor sobre a necessidade de tratamento da doença. E letra E, relatar experiências sobre como lidar com a multiplicação do Aedes aegypti, tá? Então vamos lidar. Vamos lá. Bom, aqui está a mensagem bonitinha feita pelo o National Health System da Índia, né? Lembrar que a Índia é uma ex-colônia, né, britânica, então lá tem muitos traços, né, do inglês. Cara, a Índia é um país tão grande, tão gigantesco, que eu até me surpreendi um dia com um dado louco que eu achei de maneira aleatória. Olha o dado. Só 30% da população fala inglês. Só que 30% daquela população é um percentual considerável, né? A maioria deles falam diversos dialetos ligados ali, né, ao dialeto hindu, né? Dengue fever, né? Lembrar que fever em inglês é febre, então a famosa febre da dengue, né? Causada pela dengue, né? Do's e don'ts for dengue. Olha aí, do's e don'ts. Aí eu peguei os verbos auxiliares e os transformei em substantivos, né? Do's e don'ts, ou seja, é o que você pode e não pode fazer em relação à dengue. Primeiro, remove water from coolers and other small containers at least once a week. Olha aí. Number 2, aerosol can be used to destroy adult mosquitoes during transmission season. Use mosquito nets or mosquito repellents while sleeping during daytime. You wear long-sleeved clothes to protect yourself from mosquitoes bites, né? Então, remova a água, né, de reservatórios e de outros recipientes menores, pelo menos uma vez por semana. O aerossol pode ser usado para destruir, matar, né, os mosquitos adultos durante a temporada de transmissão. Né? Utilize, né, o que nós chamamos de mosquiteiros, mosquito nets. Ou então, repelentes para mosquitos, enquanto estiver dormindo durante o dia. Né? Lembrar que é só a fêmea que faz o serviço, e elas geralmente têm hábitos diurnos, obviamente. Né? Então, elas, no final do dia, ali, no crepúsculo, no caizinho ali da tarde, né, no twilight, é que elas fazem aí o serviço maravilhoso. E use famosas mangas compridas, roupas com mangas compridas, para se proteger das mordidas dos mosquitinhos marotos safadinhos. Então, os programas de prevenção à dengue não estão restritos às cidades brasileiras. No material elaborado sobre esse tema pelo Ministério da Saúde da Índia, objetiva-se: letra A, apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença. Letra B, instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros do mosquito. Criadouros do mosquito. Essa palavra aqui, ela é perigosa, né? Letra C, descrever como se dá a proliferação da Aedes aegypti em Nova Delhi. Bom, lá fala a Índia, mas não especifica em que região é, né? Então eu já descartaria essa daqui. Convencer o leitor sobre a necessidade do tratamento da doença? Não, ele está falando no estágio prévio. E relatar experiências como lidar com multiplicação? Também não. Então já vai para o espaço C, D e E. E aqui gera uma dúvida colossal,
porque você tem formação de criadouros do mosquito, né? Gera uma ambiguidade, né? Essas coisas de formação de criadouros, né? Instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros e apresentar a sequência de ações, né? Eu acho que o caráter lá está com um caráter bem mais preventivo, né? É um caráter bem mais preventivo, na minha opinião, né? Então, como está com um caráter, né, Bibita? Como está com um caráter mais preventivo, essa segunda aí ela é meio capciosa, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Instruir o leitor sobre como impedir a formação. Você não impede, né? É meio complicado. Formação de criadores, isso não ficou legal. Cara, esses caras, eles fazem uns distratores assim, terríveis, né? Apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção. Que ações são essas? Remover, usar aerosol nos adultos, usar os mosquiteiros ou repelentes, né? Aqui está melhor, né? Está mais caracterizado, está mais próximo, está mais fiel, fidedigno com o texto. Então, realmente, é a alternativa correta, é a alternativa A, né? Essa letra B ela é muito confusa, mas faz parte da banca, o papel dela é colocar o distrator mais próximo possível da correta. Só que aqui a gente vai fazer uma adequação do estilo do texto lá com a informação que tem aqui. O que está mais próximo é a letra A, ou seja, lá ele apresenta mesmo uma sequência de ações necessárias, né, à prevenção da doença. E instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadores de mosquito. Não é que esteja errado, mas eu acho que não casa com a informação que tem lá no texto, né? É diferente, né? Se a gente tivesse lá um texto com um linguajar mais específico, né, com um vocabulário mais engajado, aí sim, eu acredito que ficaria melhor. Cara, o Enem, eles são mestres em fazer isso, né? O distrator, ele é terrível, e ele fica muito próximo daquilo que é correto, e você tem que ter muita convicção para poder marcar. Então, as dúvidas, elas vão existir, elas são normais. Então, essa aí foi a questão número 2, tá? A questão de competência 2, habilidade 7. Sempre que ele perguntar propósito do texto, finalidade do texto, objetivo do texto, não, seria mais ou menos isso aí. E o pior é que ainda tem os comandos imperativos, né? Instruir, remover, aquela coisa toda. Porque senão fica muito óbvio. A próxima questão é uma questão de espanhol, de competência 2, habilidade 7. Consoante a análise dos elementos, tanto verbais como não verbais do cartoon, após a criação do mundo, Deus. Então aqui, ó, sempre que ele falar no enunciado do item, elementos verbais e não verbais, análise de elementos linguísticos, análise dos elementos que compõem o texto, tanto quando ele falar isso, tanto em inglês quanto em espanhol, é competência 2, habilidade 7, tá bem? Letra A, Deus. Ele fez uma lista das coisas que ainda restavam por fazer. Deus esqueceu de criar algo gostoso que não engordasse. Deus não pôde criar alguém muito rico sem ser mau. Deus inventou a humanidade ainda com sono, quando Deus desenhou, né? E letra E, Deus recriou a terra, o mar e as plantas. Então vamos analisar aqui o cartoon. Veja que Deus está com sono, né? Então diz assim: luego de trabalhar 6 dias seguidos sem descanso, Deus revisa sua lista de coisas por hacer. A ver, el cielo está, la tierra está, el mar está, las plantas y los animales están, los humanos están. E aí o anjinho diz, né? O anjito. Solo falta hacer algo que sea muy rico, pero que no engorde y que no haga mal. Outro dia, ahora estou muito cansado. Ficou fácil, né? Fácil demais, né, galera? Eita, que essa questão é boazinha. Olha, logo, né, logo em seguida, ou após trabalhar 6 dias consecutivos, sem descanso, Deus revisa a sua listinha de coisas por fazer. Vamos ver. Já fiz o céu, já fiz a terra, já fiz o mar, já fiz as plantas, os animais e os seres humanos. E aí o anjinho vem com o solo. Lindos, nós temos 2 tipos de solo no espanhol. Você tem o solo com o acento e você tem o solo sem o acento.
Um deles significa sozinho e o outro significa somente. Quando você tiver dúvida de quem é sozinho e de quem é somente, basta lembrar que esse acento que aparece em solo é um acento diacrítico ou diferencial. Quando você tiver o solo sem o acento, quem não está acompanhado do acento está sozinho. Olha aí. Quando você tiver o solo sem o acento, quem não estiver acompanhado do acento está sozinho. Então, solo sem o acento significa sozinho. Quando você compara um com acento e um sem o acento, você percebe que a diferença entre eles é somente o acento. Então, aquele que tem o acento significa somente, e aquele que não for acompanhado do acento está o quê? Sozinho. Tá bom? Então, esse solo aqui, como está com acento, ele vai significar somente, ou seja, só falta fazer algo que seja muito rico. Lembrar que rico em inglês pode, ou em espanhol pode ser estribado, cheio da grana, milionário, rico, mas rico também é muito utilizado na parte culinária, para descrever algo que seja saboroso, que seja gostoso, que seja delicioso. Então, só falta fazer algo que seja muito gostoso, pero, né, que significa mas, que não engorde e também não faça mal. Quer nada, né, anjinho? Aí Deus diz, agora não, meu amigo, outro dia, porque eu estou muito cansado. Ah, turma, agora ficou fácil, né? Tem que ter umas fáceizinhas no caminho também, porque senão a gente fica desestimulado, né? Só levando pancada, mano. Competência 2, habilidade 7, porque você vai analisar elementos verbais e não verbais. Vai analisar os elementos imagéticos, né, que é a imagem, e o verbal, que é aquilo que está escrito. Lembrar que esse tipo de gênero, a gente já estudou aqui, né? Ele nunca pode ser lido de maneira dissociada. Você tem que ler os dois elementos juntos. Então, diz assim, consoante a análise dos elementos tanto verbais como não verbais do cartoon, após a criação do mundo, Deus. Ele fez uma lista das coisas que ainda restavam por fazer, ele esqueceu de criar algo gostoso que não engordasse, ele não pôde criar alguém muito rico sem ser mal, ele inventou a humanidade ainda com sono, ele recriou a terra, o mar e as plantas, né? Ficou muito fácil aqui, né, turma? Então, Deus, ele simplesmente pegou, né, e não tinha ainda criado, ou seja, ele esqueceu de criar algo que seja gostoso e que não engordasse, tá? Foi justamente isso que aconteceu. Ele revisou, né, as coisas que ele já tinha feito, não é isso? E aí ele percebeu que, segundo o anjinho, ele não criou, tanto que ele disse, olha, agora não que eu tô cansado, eu vou criar isso outro dia aí. Muito boa. É tão fácil que a gente fica na dúvida, às vezes, a gente fica pensando, será que é isso mesmo? E é. A próxima questão do Praticando com o Professor, seus lindos, seus poderosos, vai ser a questão de número 3 de inglês, competência 2, habilidade 7. Para obter o efeito de humor presente no cartoon, o autor se vale, entre outros, do seguinte recurso. Olha aí. Então, você vai ter que fazer a análise dos elementos verbais e não verbais, vai ter que fazer a análise dos elementos imagéticos, vai ter que fazer a análise do elemento verbal que está escrito. E aí, a partir daí, você vai juntar, vai correlacionar esses elementos e vai perceber qual é o efeito de humor. Essa questão é boa. Qual o recurso? Letra A, representação inverossímil de um convívio pacífico de cães e gatos. Letra B, uso do grotesco na caracterização de seres humanos e de animais. Letra C, emprego de linguagem formal em circunstâncias informais. Cara, isso aqui acontece demais, tá? Eu vou até, em um dos encontros que a gente ainda vai ter, nós vamos até depois fazer aqui uma análise desse tipo de linguagem nos dois idiomas, né? Linguagem formal e informal, cara. Não precisar. Letra D, inversão do sentido de um pensamento bastante repetido. E letra E, utilização paródica de um provérbio de uso corrente. Cara, essa questão muito bem feita, muito bem elaborada. Ela não é minha, claro, né? Eu faço questões boas, mas essa aqui tá muito boa, não é minha. Achei muito interessante e resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês,
porque é uma questão desafiadora. Ela faz a gente pensar bastante, para a gente refletir bastante sobre esse recurso. Vamos analisar aqui o elemento que ele quer que a gente olhe e observe com carinho, né? Então, nós temos aqui um cartoon, é um cartoon do Domenikoff, né? Esse cartoon apareceu no The New York Times, né? E aí você repara um ambiente de living room, né? De sala de estar. E aí você repara duas mulheres conversando. E aí tem um detalhe que me chama a atenção. Um louro José aqui, né? Um papagaio. Você tem aqui um gato, um gatinho. Você tem aqui um cachorro, outro gatinho, peixes. Não sei se aqui é um outro animal, não dá para ver com detalhes, né? Mas você vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 animais dentro aqui de uma casa. Está parecendo um animal também aqui, um outro cachorro, alguma coisa, né? Vamos considerar somente esses aqui que são mais fáceis da gente visualizar. Então, são duas senhoras tomando um chazinho no final da tarde, né? Comportamento tipicamente britânico, tipicamente de anglófono, né? Os caras gostam muito de fazer isso. Batendo aqui um papo, conversando na maior. E aí, olha a quantidade de animais que tem, né? Dog, cats, fishes, a parrot, né? Um papagaio. E aí, lá embaixo tem a seguinte legenda. Look, children are just pathetic substitutes for people who can't have pets. Look, children are just pathetic substitutes for people who can't have pets. Look, né? Verbo do imperativo. Esse comando é muito utilizado para atrair a atenção de alguém, principalmente do interlocutor. Você está falando com ele, você está conversando com ele, então você quer chamar a atenção dele, você usa look, né? Ouça, veja, veja bem, ó. Ouçam, atentai bem. Crianças são somente substitutos patéticos para as pessoas que não podem ter animais de estimação. Repetindo, ouçam, vejam, veja, observe, atente bem. Crianças são somente substitutos patéticos para pessoas que não podem ter o quê? Animais. Ah, então quer dizer que se eu tiver animais, eu não preciso de crianças, né? Então, se eu tiver crianças, não preciso de animais. É mais ou menos essa a relação que é feita aqui. Lindos, comumente, naturalmente, o que acontece? A gente sabe que quem não tem filho, geralmente adota um animal, né? E chama o animal de meu filho, né? Tá? Então, quem não tem filho, por enquanto, cria um cachorro, cria um gato, cria um porco da Índia, cria uma tartaruga, cria um peixe, né? Aqui em casa já foi quase uma arca de Noé, né? Aqui já chegou a ter 5 gatos, 2 cachorros, né? Já teve tartaruga, né? Hoje aqui a gente tem 2 gatos, um cachorro e um peixe, né? Os animais que temos aqui, né? Então, aqui é um cenário interessante, né? Que a ideia, né? O veneno deste lado aqui, ele é bem sutil, mas dá para você perceber que houve claramente aqui uma inversão da ideia, né? Uma inversão da ideia que é difundida e propagada, que é justamente o seguinte, né? Os animais, eles seriam esses tais substitutos patéticos daqueles que não podem ter o quê? Filhos. Não posso ter filho, então eu tenho um animal. E aí a ideia aqui foi invertida. As crianças que seriam esses animais, né? Por que está dizendo isso, turma? Filhos, crianças. A Forbes do Brasil, ela fez um levantamento para saber quanto aproximadamente custaria um filho ao nascer até ele se graduar. Se um pai fosse um pai de classe média e que ele custeasse todo o processo, desde o parto da criança até ele se graduar, o pai gastaria, em média, cerca de R$ 1 milhão, né? Então, um filho brasileiro, né, que já veio num parto de cesariana, mamou, usou fralda, leite, remédio, plano de saúde, brinquedo, roupa, viagem, escola,
livro, faculdade, etc., ele custaria para o seu pai, no final do processo todo, R$ 1 milhão, né? Então, é mais ou menos esse o cálculo estimado que foi feito pela Forbes do Brasil, né? Então, tem muito esse conflito, né, de alguns planejarem sua família. Eu não quero ter muitos filhos, porque filho dá, além de tomar muito tempo, né, nesse processo de educação, que é realmente um processo delicado, que merece mesmo tempo, né, ele pode, às vezes, por exemplo, impedir o avanço da carreira de alguém, né? E, geralmente, numa sociedade ainda muito machista e conservadora como é a nossa, isso sempre respinga na mulher, né? Infelizmente. Tanto que as empresas ainda hoje têm uma política terrível. Quando vão contratar, querem saber se a mulher está grávida ou se tem pretensão de engravidar, que é uma pergunta até que não pode ser feita, né? É uma pergunta ilegal. E coisas do tipo, né? Então é terrível isso, esse cenário, tá? Em outros países, nós já temos uma evolução da lei. No Reino Unido, o que acontece é o seguinte, as empresas, elas entram em um acordo para que os pais trabalhem em turnos diferentes e sempre possa ter um dos responsáveis cuidando do processo de educação e criação dos filhos. Então, sempre vai ter ou o pai ou a mãe em casa, cuidando dos filhos, e todo mundo continua sua carreira, né, sua vida profissional trabalhando sem nenhum tipo de cenário, né? Então, o humor aqui é justamente a inversão. O que mais me chama a atenção é que a quantidade de animais que a pessoa tem, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Será que a pessoa queria ter tudo isso aí de filho, um time de futebol todo, mais os reservas, né? É mais ou menos essa a ideia. Então, vamos ver aqui. Para obter o efeito de humor presente no cartoon, o autor se vale, entre outros, do seguinte recurso: representação inverossímil de um convívio pacífico de cães e gatos. Não. Né? Então, o humor não vem daqui. Letra B. Uso do grotesco na caracterização de seres humanos e de animais. Letra C. Emprego de linguagem formal em circunstâncias informais. Também não. Letra D. Inversão do sentido de um pensamento bastante repetido. Olha aí. Letra E. Utilização paródica de um provérbio de uso corrente, né? O provérbio é esse? Eu não enxerguei aqui nenhum provérbio. Então, essa questão é muito bem feita, muito bem elaborada, né? Os meninos falando aqui, o Jefferson acrescentando aqui, que eu estava falando há pouco da questão do emprego. Professor, é verdade, é tão forte isso, ele dizendo ele que já trabalhou em setor, né, de recursos humanos, né? E é difícil contratar mulheres gestantes, né? É porque as leis trabalhistas, elas imaginam que a empresa acaba, de certa forma, nem tem custo, né, turma? Porque, assim, a mulher está gestante, ela vai para o auxílio maternidade dela, não é a empresa que paga aquele salário, é o governo que paga aquele salário, né? Você contrata uma pessoa temporária ali para desempenhar aquela função, né? E, assim, se saísse tudo das costas da empresa, eu até entenderia, né? Mas é uma questão cultural, culturalmente falando, é pesado. O Brasil ainda tem muito que evoluir em alguns pontos. O que eu posso dizer para vocês que estão debutando ainda na vida, que estão ainda montando um projeto de vida, um projeto de carreira, e obviamente que mais na frente vão pensar em constituir uma família, isso é normal, de qualquer forma, né? Que é perfeitamente possível a gente combinar a nossa carreira com uma família, né? Com pessoas na nossa vida, dá para você fazer sim, né? Então é quando você consegue confluir, convergir para isso aí. Fica mais fácil esse processo. Boa acréscimo aí, Jefferson. O Jeff tá sempre aqui com a gente, né? Então, galera, aqui tá vendo a inversão do sentido de um pensamento bastante repetido. Bom, tem aqui uma explicaçãozinha bem legal para vocês entenderem melhor. Então, vejam bem. Um dos recursos empregados para produzir o efeito de humor no cartoon é a inversão do sentido de um discurso recorrente na sociedade atual, para a qual a vida e o bem-estar de uma criança e dos seres humanos em geral são privilegiados em detrimento do conforto de animais. No interior desse sistema de valores, é recorrente a concepção de que a adoção e o cuidado extremado dirigido a animais de estimação
serve como uma espécie de subterfúgio para mitigar a solidão e a angústia daqueles que não constituem família com os filhos, ou seja, que não estão comprometidos com os cuidados parentais. Consequentemente, o cuidado e a atenção que, em princípio, deveriam ser dedicados às crianças, como acabei de dizer, são desviados para os animais de estimação. A afirmação do Cartoon, ao atribuir às crianças um papel subalterno, né? Ou seja, são substitutos patéticos, como ele chamou lá, inverte todo esse sistema de valores, subvertendo o sentido do pensamento corrente que for acima o quê? Proposto. Então, aqui a gente colocou aqui uma explicaçãozinha para poder ficar mais claro para vocês entenderem. E a ideia é justamente aquela que eu falei para vocês, quando ele usa esse termo substitutos patéticos, né? Ele usa uma linguagem aí muito forte em relação a esse cenário, que é algo muito comum, que acontece bastante nesse tipo de construção. Questão muito boa, maravilhosa, e está aqui, a gente trouxe para passar para vocês, dentro dessa competência, dentro dessa habilidade, tá? Bom, a próxima questão do Praticando como Professor é a questão número 4 de espanhol, mi amiguito. E é um produto cultural, né? Lá da cybercultura. Competência 2, habilidade 8. Muito se fala sobre arte digital. Não vamos falar muito aqui sobre arte. Vamos falar sobre arte digital mais na frente. Muito se fala sobre arte digital. Porém, poucos, de fato, sabem o que representa este conceito. Galera, arte digital trata-se da manifestação artística gráfica feita pelo computador e tem por princípio a construção da arte a partir de processos digitais com a utilização de softwares especiais. O nome disso aí é cyberarte e essa cyberarte ela é produzida dentro da internet com a famosa cybercultura. O que reforça o humor da arte digital produzida pela artista Flavita Banana é essencialmente, letra A, associar uma serpente ao vegetarianismo, letra B, a reinterpretação de um clássico da literatura, letra C, a comparação de um príncipe a um animal, letra D, sugerir que a cobra possa ser vegana, e letra E, a assimetria da cobra após se alimentar. Então a arte que ele está falando é essa daqui, da Flavinha Banana, dá para seguir lá ela no Instagram, ela é espanhola, ela tem uma linha de arte muito legal ligada ao feminismo, já que a gente está no agosto lilás, né, que é o mês com a cor lilás que relembra a questão do combate, né, à violência contra a mulher. Então ela tem uma linha feminista muito legal e ela também trabalha com muita arte bacana. Deixa eu ver se eu acho bem aqui o Insta dela, Flávia Banana, né? Deixa eu pegar aqui o arroba dela, acho que é Flavita mesmo. Flavita Banana. Ela é fantástica. Achei o arroba dela aqui, pronto. Vou passar bem aqui para vocês. Ela é fantástica. Deixa eu ver aqui. Achei. É esse mesmo. Ela é maravilhosa. Cara, cultura é uma coisa incrível. Cultura, a gente tá sempre envolvido com ela, né? E aí, a gente tem aquela imagem meio louca lá, tem um monte de legumes, um monte de coisa, parece ser, né? Sei lá, né? Mas o que me chama a atenção não é nem o que está escrito como verbal, nem o que está escrito como não verbal, o que está desenhado como não verbal, é o verbal. Olha o que está escrito aqui. El Principito para veganos. El Principito para veganos. E aí onde está o diferencial, porque Principito é o nome de uma grande obra, né? Uma grande obra da literatura, né? Que é o famoso Principito. Lembrar que o sufixozinho ito no espanhol é um sufixo diminutivo ou um sufixo afetivo. Então, El Principito é o famoso o Pequeno Príncipe. Então, o Pequeno Príncipe para veganos. Então, o humor, quando ela coloca o Pequeno Príncipe para veganos, é um exemplo de intertextualidade. Ela adequa uma visão, né, que é a visão que se tem lá do prado, do planeta, da montanha, onde fica o Pequeno Príncipe. Colocou lá diversas frutas e verduras, né? Ou seja, não tem nenhum animal, né? Porque ele é da raposa. Tem nenhum animal, né? Então,
para veganos, nada de origem animal, a gente utiliza somente plantas e legumes dentro do processo. Então, claramente, a Flavita Banana, quando cria a sua arte digital dentro desse processo da cyberarte, da cybercultura, ela utilizando esses softwares especiais, ela simplesmente reforça o seu humor utilizando essa invocação ao clássico da literatura, né, clássica mundial, né, reinvocando esse elemento clássico. Então seria aí, no caso, alternativa B, quando a gente fala de reinterpretação de um clássico da literatura, foi o elemento utilizado por ela para reforçar essa ideia do humor, né? Tá? Em relação a hábitos alimentares, já que a gente fala de veganos, de vegetarianos, só a nossa parte do planeta é a única que ainda não se alimenta de insetos, né? Então a gente vai um dia, por necessidade, por questões até matemáticas simples, né? Porque a gente só tem 1/4 de terra, então a gente tem que enterrar lixo, a gente tem que, infelizmente, devido ao aumento da população, tem que, infelizmente, desmatar ainda, é o jeito, para poder ter mais pasto, para poder criar mais gado, para poder alimentar esse povo todo, né? Então, se eu diminuo o consumo de carne, por exemplo, eu, de certa forma, desincentivo ou desmotivo esse processo de queimada, desmatamento e coisas afins, né? E aí as pessoas vão começar a ter que recorrer a outras fontes de proteína. Insetos, eles são uma boa fonte, já fazem parte do ecossistema natural, estão lá em abundância e serão todos ofertados para nós. Tem uma palestra do TED bem legal que fala sobre isso, sobre essa prática de comer insetos, né? Essa prática maravilhosa de comer insetos que a gente ainda não pratica por aqui. Não é morcego, que vocês já viram o que aconteceu quando come o morcego, né? É inseto. Questão número 4, questão de inglês. Questão de competência 2, habilidade 6. Um dos resultados da pesquisa realizada com prestadoras de serviço de empresas do tipo on-demand. On-demand é sob encomenda, né, essa expressão. Então, muitas vezes, veja que ele destacou a expressão, mas a pergunta não é feita sobre a expressão, né? Ele quer saber sobre a pesquisa realizada com os prestadores de serviço. Então, um dos resultados da pesquisa realizada com prestadores de serviço de empresas do tipo on-demand mostra que esses trabalhadores, letra A, consideram a flexibilidade do horário de trabalho o ponto alto de sua opção profissional. Letra B, pagam seus próprios seguros de saúde e planos de aposentadoria. Letra C, investem no seu aprimoramento profissional para obter melhores ganhos no futuro. Letra D, tem a opção de tirar férias quando desejarem, com o apoio das empresas e dos familiares. E, letra E, desejam ter os mesmos benefícios sociais que trabalhadores assalariados. Então, a gente colocou aqui o texto para você, ele está todinho aqui. É um texto bem robusto, bem grande, né? Quando eu fiz o slide, eu não estava com muito tempo e nem com muita paciência. A gente faz tanto slide, vocês nem imaginam, né? Estava com muito tempo nem paciência de botar o texto maior. Vocês têm o material aí, né? Então, a gente, para ganhar tempo aqui, a gente vai direto ao que interessa. Primeira coisa, você lê lá, como não tem título na bagaça, né? O título já ajuda bastante. A primeira linha ele deixa bem claro do que ele vai falar. Ele vai falar do trabalho sob encomenda de startups como a Uber e a TaskRabbit. A palavra Uber é em inglês, vocês sabiam? Na realidade, ela vem do alemão. A palavra Uber, ela significa superior. Então, a palavra Uber significa superior, tá? Então, a sacada aí é bem interessante, né? Na cabeça dele, quando foi criado, né, o conceito é um serviço superior, né? Se bem que agora, né, velho, a gente vai ter que... A gente tá tendo que adular os caras, para os caras atenderem a gente, né? Eu deixei o carro na revisão um dia desse aí. Olha, e para pegar um Uber foi complicado, viu? Altos índices de cancelamento, os caras cancelam, você paga no cartão, o cara não quer receber, aquela coisa toda aí. Eu vi um cara que postou um tweet um dia desse, diz que um dia a gente vai ligar pro cara do Uber e dizer, você aceita um café, uma água, alguma coisa?
vai ser o contrário. A gente é que vai justamente, né, oferecer para eles um diferencial. Então, a ideia desse texto é falar sobre a uberização do mundo. Uberização do mundo. Eu amo esse termo, né? Então, isso ficou bem escancarado agora no período da pandemia, né? Em questão da uberização do mundo. Que é o trabalhador, teoricamente, autônomo, né? Que simplesmente faz um trabalho precário. Que trabalho precário é esse? O cara, ele não tem plano de saúde, ele não tem seguro, ele não tem, por exemplo, ele não contribui para o INSS, então ele não vai ter, por exemplo, aposentadoria. Se ele não contribui com o INSS, por exemplo, se ele sofreu um acidente de trabalho, ele não pode ser afastado, né? E, basicamente, ele recebe por produtividade. Se ele tiver parado, ele não recebe nada, né? E aí, se você começar a zapear dentro do texto, mesmo ele sendo grande, mesmo tendo lido de lá para cá, você observa a seguinte detalhe, ele diz assim, um dos resultados da pesquisa. Então, a palavra-chave aqui vai ser pesquisa. Então, quando você vier dentro do texto, você vai procurar a palavra pesquisa. Geralmente, pesquisa pode ser research, que é uma pesquisa científica. Geralmente, pesquisa pode ser survey, que é pesquisa de opinião, enquete. Olha aqui, ó, survey. Não sei se dá para vocês enxergarem. Vou pegar aqui o apontadorzinho para mostrar, ó, survey, ó. Survey em inglês, ó, pesquisa de opinião, enquete, ó, survey, né? Survey. Então foi feita uma survey, né? Essas são algumas das descobertas feitas da pesquisa da survey sobre, né, a vida, né, de trabalho, né, dos contratados independentes para essas empresas aí desse tipo de serviço, tá? Navegando dentro do texto, a gente encontra essa informação aqui mais embaixo que seria interessante. Ele diz assim: that status is the main point of contention in a recent rush of lawsuits in which workers are filing for employee status. While the survey did not directly ask contractors if they would prefer to be employees, it found that their top workplace desires were to having paid health insurance, retirement benefits, and paid time off for holidays, vacation, and sick days. All perks of full-time workers. Response also expressed interest in having more chances for advancement, education, sponsorship, disability insurance, and human relations support. Então, fica fácil de você perceber o que eles estão pleiteando aqui. Então, eles estão pleiteando um trabalho, né, que tenha, né, a remuneração e também todos os benefícios de aqueles trabalhos clássicos com carteira assinada, não é isso? Então, status em inglês é o status, né, a situação de alguma coisa. E aí você tem aqueles pontos de debate, de discórdia, né, que são muito comuns, a famosa lead, né, que é a questão jurídica. Em inglês, a gente fala muito sobre essas questões que são feitas, né, para você poder, digamos assim, discutir, para você debater sobre alguns pontos. Então, ele fala sobre a recent rash. Recent rash, ou seja, que é uma disputa, né, recente, né, no campo jurídico, né, nos diversos tribunais, no qual os trabalhadores estão exigindo o status de serem empregados. Inclusive, aqui no Brasil, até por jurisprudência, alguns trabalhadores de aplicativo acabaram ganhando, né, na justiça esse reconhecimento. Aí se um juiz entendeu e deu isso como reconhecimento, isso pode acontecer com outros também. Ele diz o seguinte, né? Enquanto que a pesquisa não perguntou diretamente aos contratados se eles prefeririam ser, no caso, empregados. Descobriu, né, que o desejo mais latente, ou seja, maior deles, seria justamente ter seguro-saúde pago, benefícios de aposentadoria, ser pago pelos dias de folga,
férias e ser remunerado pelos dias que estiver doente, né? Ou seja, todos os benefícios de trabalhadores que são pagos em tempo real. Então, em tempo integral de carteira. Então, todos esses benefícios que ele coloca aí, né? Benefícios, vantagens, regalias, elas são feitas aqui, né? Que são essa palavrinha perks em inglês. Eles também responderam que expressam o interesse em ter mais oportunidades para patrocínio, né? E avanço no ramo da educação, segurança, né? Para questões de deficiência ou de. Esse disability aqui também pode ser traduzido como o cara ficar inválido, né? Invalidez, fica melhor, né? E, em outras palavras, claramente aqui a gente encontra a informação de que a pesquisa revela que eles querem ser tratados como empregadores formais de carteira assinada. Então, agora ficou fácil. Então, tá lá, né? Competência 2, habilidade 6, porque você vai estar aprendendo uma coisa nova, ou então você está ampliando o seu conhecimento de mundo utilizando a língua estrangeira. Um dos resultados da pesquisa realizada com prestadores de serviço de empresas do tipo on demand, né, sob encomenda, né, que são as pessoas que trabalham por aplicativo, mostra que esses trabalhadores, letra A, consideram a flexibilidade do horário de trabalho ponto alto de sua opção profissional. Letra B, pagam seus próprios seguros de saúde e plano de aposentadoria. Eles estão reivindicando isso, mas no texto não fica claro se eles pagam. Muitas vezes nem conseguem pagar, né? Com o custo da gasolina elevado, como está hoje, e o custo de vida elevado, eu acredito que não deva estar sobrando muito dinheiro, não, tá? Letra C. Investem no seu aprimoramento profissional para obter melhores ganhos no futuro. Na realidade, é o que eles gostariam que acontecesse, que no futuro próximo eles pudessem, né, receber esse tipo de incentivo, né? Ok, Aninha, ok. You are back, né? Letra D, tem a opção de tirar férias quando desejarem. Ai, meu Deus. Com o apoio das empresas familiares, né? Seria um sonho. E letra E, desejam, olha aí, ter os mesmos perks, ter os mesmos benefícios sociais que os trabalhadores assalariados. Então, claramente, a gente vai encontrar como alternativa correta essa alternativa aqui, que é a alternativa E, na questão número 4 do nosso aulão de língua estrangeira, o primeiro do segundo semestre aqui com vocês. Próxima questão, é a última do espanhol. Como já passou rápido, rapaz. É a questão de número 5. Então, a questão de competência 2, habilidade 5. Lembrar que a competência 2, habilidade 5 é a questão de vocabulário, em que você vai associar palavras ou expressões em língua estrangeira moderna com o tema do texto. Aqui chamo a atenção de vocês para o vocábulo prejuízo. Prejuízo. O vocábulo prejuízo em espanhol, né? Ele é um falso amigo, um falso cognato. Então, ele é conhecido como heterossemântico, né? Então, prejuízo em espanhol, na realidade, é um tipo de preconceito, tá? De preconceito. A fim de reforçar a ideia expressa do texto, o autor fez uso dos vocábulos prejuízos. Engraçado que no inglês tem um bem parecido, que é o prejudice. Prejudice, né? Bem parecido, né? Prejuízos, tecnologias e algoritmos, para atestar que, letra A, o futuro da inteligência artificial está ameaçado por culpa dos preconceitos. Letra B, a inteligência artificial reflete o comportamento preconceituoso do ser humano. Letra D, as máquinas são responsáveis pelo comportamento preconceituoso das pessoas. Seria o contrário, né? Letra D, os homens não estão, conseguindo controlar as máquinas que usam logaritmos. Gostei do trocadilho. E letra E, os logaritmos são os principais responsáveis pelos casos de preconceito na internet. Engraçado que essas palavras parecidas, né? Algoritmo, logaritmo, você lendo rápido às vezes, no calor da situação, fazendo uma prova, sei não, hein? Capaz do cara até cair nessa. Cara, o título já diz muito para mim
Si está en la cocina, es una mujer. Como los algoritmos refuerzan los prejuízos. Para mim, ele já disse tudo. Se está na cozinha, é uma mulher. Como os algoritmos reforçam os preconceitos. De que fala esse texto? Ele fala de uma pesquisa, de um estudo que foi conduzido, e que esse estudo conduzido, ele foi feito na Universidade da Virgínia, né? Eu também tenho esse mesmo texto em inglês, ele é bem interessante. E lá ele mostra um arquivo com diversas imagens, um banco de imagens. Cara, é interessante. Ele diz o seguinte aqui, deixa eu procurar bem aqui para mostrar para vocês. Ele fala aqui, olha, que em seu trabalho, esses cientistas colocaram uma lupa em imagens de gigantescos bancos de imagens, em que usavam habitualmente para treinar as máquinas e, sobretudo, a aprenderem com elas. Inicialmente, os homens eram protagonistas de 33% das fotos que continham pessoas cozinhando. Após, né, traz, significa após ou depois, após treinar a máquina com esses dados, o modelo mostrou sua debilidade, sua fraqueza, ou seja, simplesmente deduziu que 84% da amostra eram de mulheres. Se sabe que as tecnologias baseadas em Big Data, né, em grandes bancos de dados, às vezes elas acabam de forma inadvertida, né, criando a discriminação devido a esses elementos implícitos nos dados, advertiram então os autores. Mostramos, né, que nós estamos, de certa forma, criando um preconceito através de um elemento de gênero. Acrescentam, então, os modelos que são depreciativos e que ampliam essa diferença que existe, né? Cara, que negócio louco. Além dessa passagem aqui, eu marquei aqui outras que são interessantes para a gente poder discutir com vocês. E aí a gente vai justamente falar sobre esses termos que nós temos aqui, tá? Muito bem. Então, nós vamos observar que nós temos aqui algumas passagens bem interessantes. São elas. Primeiro, lá no título, né? Se está na cozinha, uma mulher, como os algoritmos reforçam os preconceitos. Ele fala que a inteligência artificial não somente não evita o erro humano derivado de seus preconceitos, olha aí, derivado de seus preconceitos, mas também que pode, né, piorar a discriminação e reforçar muitos dos estereótipos. Você já está ruim, então piora. As máquinas, elas se tornam cada vez mais sexistas, racistas ou classistas, porque identificam a tendência subjacente e apontam por ela, né, todos esses elementos que foram aí, estão apresentados, né? Então, o que acontece aqui, turma? O homem acaba, de certa forma, ele mesmo acaba prejudicando o processo, porque como é que eu posso dizer? Ele é o homem que programa a máquina, né? Então ele é programado conforme a experiência que o homem tem, né?
Voltei, galera. Acho que deu uma quedinha aqui. Deixa eu só finalizar aqui com vocês. É o famoso cair. Ainda não tinha acontecido hoje, eu estava cegado demais. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Apresentar uma janela. Pronto. Só para eu finalizar aqui, a gente está na última questão, já dá quase no horário de vocês. Então ele diz o seguinte aqui, bem legal aqui o papo que ele apresentou. Ele diz: a engenharia genética não é incrível, né? Isn't genetic engineering amazing? 2 years ago, who could have even imagined such a thing as a turkey pig? Ou seja, há 2 anos, quem poderia um dia ter imaginado uma coisa incrível como né? Um turkey aqui remete a um peru, né? Então, um peru turbinado, né? Com muitas coxas, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Deve gostar de coxa, né? Ele tá, ela deve gostar de. Ela que tá falando, deve gostar de coxa, porque ela tá muito feliz aqui com essa imagem, né? A ideia dela aqui, a Maria, tá animadíssima, né? Muito bem. Então vamos lá observar aqui qual é a real. O trecho Isn't Genetic Engineering Amazing sugere que a mulher, letra A, prefere produtos tradicionais ao invés de geneticamente manipulados? Não. Critica veementemente os animais geneticamente modificados? Também não. Aprova o produto da engenharia genética, exatamente. Ou seja, ela ficou surpresa com essa nova espécie de animal e que para ela é algo que maravilhoso, é algo que importante. É mais ou menos essa a ideia que foi planteada por aqui, certo? Beleza? Muito bem. Então a gente chega aqui no final do nosso aulão e lá no começo a gente falou sobre a persona do Muhammad Ali e aqui eu deixo para vocês 3 lições importantes que esse nosso querido atleta utilizou. Primeira coisa, o impossível não existe. Se a sua mente pode imaginar e o seu coração pode acreditar, então você consegue alcançar. Número 2, você não é derrotado quando perde. Você é derrotado somente quando desiste. Seja dentro do ringue ou fora dele, não há nada errado em cair. Continuar no chão é que é o errado. Número 3, nunca é tarde para aprender coisas novas na vida. Um homem que vê o mundo aos 50 anos, da mesma forma que aos 20, desperdiçou 30 anos de sua vida. Esse cara é demais, né? Então são ensinamentos que a gente vai perpetuando, são lições simples e que isso sirva de alento, que isso sirva de motivação para vocês, que vocês continuem nesse caminho do êxito e do sucesso, que é justamente isso que a gente quer, que vocês tenham sucesso, que vocês possam conseguir passar e contem com a gente para que esse sonho se realize. Imaginem-se grandes, imaginem-se vitoriosos, imaginem-se ano que vem lá na universidade, sentado lá naqueles bancos, assistindo às aulas. Imaginem que esse é o ano de vocês, que esse é o momento de vocês e que vocês serão recompensados por cada esforço que vocês estão fazendo. Contem com a gente, contem conosco para que a gente possa realizar esse desejo de vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Já estou aqui ansioso pelo próximo encontro. Vou conversar com o professor Clemil sobre as reivindicações de vocês e aí ele vai passar um feedback para vocês de forma pronta, tá bom? Então, um abraço fraterno, galera. Se cuide e a gente se vê. Bye, bye. Valeu!